E aí galerinha, primeiro vídeo do canal, como prometido, hoje, né? Vamos começar o primeiro vídeo do canal. Bem-vindos a todos, né? É isso aí, gente. Vamos animados para aprender mais um pouco o começo da nossa jornada aqui eletrônica. Eletrônica é algo muito apaixonante. Vocês vão gostar, me garanto, viu? Nosso assunto principal de hoje, né? O primeiro assunto, com certeza não poderia ficar de fora. Eletricidade. Isso é o que move, né? Hoje, sem a eletricidade, a gente não estava nem gravando esse vídeo, né? Tudo precisa da eletricidade. Os homens, com o decorrer do tempo, conseguiram dominar, né? O ser humano conseguiu dominar a eletricidade, construir em grande escala, né? Muitas voltagem alta, baixa, e distribuir os fios em altas distâncias, né? E graças a Deus estamos aqui, né? Chega em nossas casas a energia para tocar, para acionar, para funcionar todos os aparelhos elétricos e eletrônicos. E então a eletricidade é o principal fator, é a primeira coisa que a gente vai estudar, tá bom? Eu quero deixar aqui explicado de uma forma bem clara, mostrando exemplos, tal, para não ficar dúvidas, tá bom? Observe bem essa aula, tá ok? Vamos aprender juntos. Não sei de tudo, mas o que eu sei eu vou passar a vocês, tá ok? Então é isso, é para crianças, adolescentes, adultos. Preparados? Vou aqui, mesinha aqui que eu organizei aqui, viu? Mostrar o material e começar a explicar, né? O que é eletricidade, que é o nosso primeiro assunto de hoje. Ok, pessoal? Rapidinho, vou colocar aqui na mesa e vamos continuar o nosso estudo, tá ok? Pronto, pessoal, vamos continuar aqui. Já coloquei aqui na mesinha que nós vamos organizando para explicar aqui, né? Aqui alguns dos materiais que a gente vai demonstrar hoje, né? O funcionamento da eletricidade. Explicar o que é eletricidade e como é que funciona. Aqui tem os materiais que não são condutores, né? Que são isolantes, que não são bons condutores de energia, de eletricidade. A borracha, né? Plástico, madeira, né? Fita isolante que já é feito para isolar, né? E os que são bons condutores de eletricidade. Alumínio, o fio, né? Ó, o fio e todos os metais. A maioria dos metais são bons condutores de eletricidade. E aqui tem aqui uma tesoura e um papel que a gente vai demonstrar a presença, né, de energia estática, tá ok? A presença de elétrons. Vai explicar como é que funciona eles direitinho, tá? A presença que existe. São minúsculos, mas existe. E aqui a gente tem um pouco de essas bolinhas vermelhas. É para mostrar, eu quero mostrar no tubinho como é que é um exemplo, né? Um exemplo prático de como é que os elétrons percorrem, né? E qual é a força, a voltagem que faz percorrer, tá ok? Aqui tem um pequeno, fiz aqui uma estrutura, né? Uma estrutura de um átomo, para explicar como é que funciona, elétrons, prótons, nêutrons, para ficar bem claro para vocês, tá ok? Então vamos começar, pessoal. Ó, é o seguinte, vou até ligar aqui, para ficar girando aqui para você ver. Coloquei o motorzinho aqui numa base de uma câmera Wi-Fi, né? Desmontei. Sim, também tem um pequeno circuito aqui também, que depois eu vou explicar como é que funciona, né? Porque para ver como é que a corrente tá... Aí girou o átomo, né? Como é que a corrente passa aqui, né? Ó, como é que a eletricidade acende esse LED. Vou explicar na prática aqui, para ficar claro para todo mundo. Essa aula é para crianças, para adultos, adolescentes, todo mundo, tá bom? Vamos aprender. Se precisar revisar a aula, revisem, mas que fique bem claro, tá? Nada, né? Não esqueça de nada, porque isso é o início. Isso é que vai definir todo o nosso curso, tá bom? Porque é o principal, é a eletricidade. Então, o que é eletricidade, né? A teoria eletrônica é muito vasta, não dá para explicar tudo aqui, é bastante complexa mesmo. Mas para simplificar, vamos falar mesmo somente sobre os elétrons, que é o que nós vamos estudar, como é que funciona a amperagem, a voltagem. Nós vamos explicar isso agora, tá? Porque com o decorrer do tempo, os homens conseguiram, né, dominar a eletricidade. Então, ela pode ser explicada na prática. Porque existem, amigos, na natureza, são muitos átomos, né? Tem mais de 100 átomos na natureza. E as combinações desses diferentes átomos formam as moléculas. Por exemplo, a água. A água é formada por molécula, é uma molécula composta por átomos de hidrogênio e oxigênio. Por isso que a gente diz H2O, né? Quem estudou, beleza. Quem não estudou ainda, que é criança, que não chegou nessa fase ainda, em química vai estudar o H2O, né? É a molécula da água, tá bom? Então, como é a estrutura de um átomo? Tá aqui, né? A maquete de um átomo. Vou colocar aqui para girar de novo, que eu vou explicar a vocês aqui. O átomo é como se fosse o nosso sistema solar. Então, faz de conta que aqui onde estão os prótons e os nêutrons é o Sol. E aqui seria a Terra, Júpiter, Plutão, né? Urano, Vênus. Eles giram em torno desse próton e nêutron. Esse é o desenho, né? A maquete de um átomo. Então é simples vocês entenderem. Não esqueça. Agora é o seguinte. Esses elétrons, ele tem carga elétrica negativa. Esse aqui, ó, que vai girando ao redor, tem carga elétrica negativa. Esse aqui, os prótons, tem carga elétrica positiva.
os nêutrons não têm carga. Até vamos desconsiderar para o nosso estudo aqui, tá? Porque o importante vai ser os elétrons. Nós vamos tratar sobre elétrons, tá bom? Então, vamos ver. Como demonstrar que existe eletricidade mesmo que a gente não veja? Existe. Esses materiais... Estou um pouco rouco, pessoal. Todo mundo gripou aqui, mas vamos continuar nossa aula. Prometi que a aula seria hoje, vai ser. Existe aqui os materiais que não são os condutores, mas dá para demonstrar. Eles têm... Como é que existe? Eles estão... Como é que fala? Eles têm elétrons, mas são elétrons presos. Eles não conseguem circular no material, não conseguem se movimentar dentro do material, porque não são condutores. Já os fios conseguem. Dentro dos fios conseguem andar os elétrons. Elétrons é o seguinte, pessoal. São bilhões, tá? Para ter ideia, só uma gota de água tem bilhões e bilhões de moléculas. Cada uma contendo, né, os dois átomos de hidrogênio e de oxigênio. Então é muito minúsculo mesmo, muito pequeno. Seria um microscópio muito aumentado várias vezes para conseguir ver. Mas eles se movimentam, porque existe. Tá ok? Vou fazer um experimento prático aqui. Vou até tirar esse material daqui rapidinho. E vou fazer um exemplo prático do que é energia estática. Estática é só para demonstrar. O que nós vamos mesmo usar é a dinâmica, que é o que são conduzidos por condutores. Tá ok? Pronto, pessoal. Limpei aqui a bancadinha só para demonstrar a presença de energia estática, tá bom? Como existe em todo o ambiente. Principalmente se for um lugar que não esteja úmido, né? É melhor que esteja bem... Vamos bem aqui, ó. Cortar aqui esses papelzinhos. Vou demonstrar a presença da eletricidade estática, tá bom? Então, presente. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou pegar esse pente. Eu vou, como tem elétrons livres, né? Ou, quer dizer, presos, né? No meu cabelo, que não é condutor também, né? Não é um bom condutor. Eu vou pentear o cabelo aqui, ó. Penteando aqui, tá? Na prática, tá bom, pessoal? Olha. Tá vendo? Ó. Pegou. Ela atrai, ó. Mais uma vez, ó. Ela suga, atrai pedaço de papel. Por que isso acontece? Porque quando eu penteio o cabelo, a energia, os elétrons, né, soltos no meu cabelo, o pente fica carregado negativamente. Então, negativo e positivo se atrai. Pronto, pessoal, vamos para a parte, né, da lei da eletricidade. Lei da eletricidade. Cargas elétricas iguais, elas se repelem. Cargas elétricas diferentes se atraem. Então, se eu desenhar aqui para ficar bem na mente de vocês. Cargas elétricas diferentes. Aqui é mais. Aqui é menos. Elas se atraem, tá bom? Cargas elétricas diferentes, elas se repelem. Mais com mais se repelem, né? Menos com menos se repelem. Então isso é importante, tá bom? Não esqueça disso. Sim, nós falamos sobre a energia estática, né? Sobre a eletricidade estática. Agora vamos falar sobre a eletricidade dinâmica. Essa sim é que tem uso prático, né? Porque para acionar os elétrons, né? Qualquer aparelho, os elétrons precisam, né, ser conduzidos por uma estrutura, né? Que são os condutores, que são aquele material que consegue conduzir energia para poder movimentar qualquer aparelho. Então, como é que faz para fazer circular esses elétrons minúsculos que tem aqui dentro dessa estrutura? Como fazer para movimentar? Precisa de quê? Tensão ou voltagem. Alguns técnicos chamam de voltagem, mas tensão e voltagem é a mesma coisa, tá bom? Então, um processo muito usado, né, para obter essa energia dinâmica é conseguido com a reação química, que são, vou pegar as pilhas bem aqui, são, ó, as pilhas, né? Pilhas, essa bateria também 9 volts, são essas estruturas que são reações químicas que fazem com que os elétrons percorram dentro do fio, dentro do condutor. Então, como é que é formada aqui essa pilha, né? Ela tem o polo positivo, onde está aqui o mais, né, ó, o mais, e o polo negativo, tá bom? Então, como é que é feita a estrutura? Aqui é uma mistura química, né, de dióxido de manganês, né, com carvão, nesse centro aqui, e aqui, né, tem a parte de zinco, tem uma substância também gelatinosa, né, que acho que chama de cloreto de amônio. Vocês podem pesquisar sobre isso que vocês vão entender como é que funciona a pilha, tá bom? E essa reação química, né, de menos e mais, faz com que os elétrons se movimentem no fio, circulem, né? Geralmente a gente diz, não, sai do polo positivo, entra no negativo. Mas na prática a gente vê assim, né? Mas não é assim. Sai do polo negativo e volta para o positivo. É desse jeito, tá bom? Então, vamos ver aqui na prática como é que faz para demonstrar, né? Então um pouco rouco, mas vai dar certo. Aqui, ó, aqui é uma bateria de 9 volts,
que eu usei aqui. Não tinha lâmpada normal de 1,5 volts, que é da pilha, né? A pilha é 1,5 volts, mas dá para demonstrar aqui. Coloquei um resistorzinho para diminuir um pouco a carga, para não queimar o LED. Aqui, ó, fechei o circuito. Circuito fechado quer dizer que a chave foi fechada. Circuito aberto. Quando abre o circuito, quer dizer que a chave foi, ó, abriu a chave, abriu o circuito. Quando fecha, conduz. Quando abre, para de conduzir. Porque aqui tem pequenos, né, minúsculos elétrons passando aqui, ó, no fio, circulando. Mas aí quando eu interrompo, ele parou, tá bom? Vou demonstrar também isso da pressão de água, numa mangueirinha de água, para mostrar claramente como é que passa esses elétrons, tá bom? Sim, pessoal, aqui, ó, voltando. O experimento, vocês veem como é que percorre. Como a bolinha aqui foi um pouco grande, não passou dentro do fio, eu coloquei pedaços de fio aqui dentro, com a água aqui, ó. Aqui tem água. Quando eu jogo aqui pra cima, ó, olha só, quem percorre durante o cano, até a água sair na outra ponta, ó. Então, a força da gravidade, ó, faz os fios andar dentro do cano. Mesma coisa da corrente elétrica, tá? A força, que é a voltagem, que é gerada na pilha, ou na bateria, ou na tomada, né? Faz os elétrons percorrerem dentro do fio, tá bom? Isso é a diferença entre tensão. Tensão é a força e o que passa dentro é a corrente, ok? O fluxo de elétron dentro do fio é a corrente, ok, pessoal? Pronto, acredito que deu para entender mais ou menos como é que funciona, né? O que é tensão, voltagem, né? A tensão e a voltagem é a mesma coisa. E o que é amperagem, que é a corrente. Corrente é medida em ampere, tensão é medida em volt, tá bom? Pois é isso. Geralmente, em eletrônica, quando for fazer algum projetinho, algum desenho eletrônico, vai precisar usar os símbolos, né? Os símbolos. Então, vamos desenhar aqui alguns símbolos que a gente estudou hoje, né? Lembrando, pessoal, energia, pilha, a corrente de pilha a pilha de bateria são correntes contínuas, tá? Elas não oscilam, como a rede elétrica as tomadas da nossa casa. Todo aparelho eletrônico, quando vai ser alimentado, pode ser os carregadores do celular, a fonte da TV, a fonte do receptor, eles têm diodos retificadores, que é para retificar, para a energia ficar contínua, entendendo? Vou desenhar um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que aqui tem um gráfico, né? Aqui tem um gráfico assim. Aqui, 1, 2, 3, 4, assim por diante, né? E aqui, ó, a energia de pilha e bateria é contínua, ela não oscila, tá bom? Já a corrente elétrica da casa, né, que é a corrente alternada, ela vai assim, ó, oscilando. Então, para alimentar os aparelhos na parte de dentro, o circuito usa diodos retificadores ou ponte, né, retificadoras. Sim, como eu falei, né, falei para vocês, vamos precisar desenhar circuito. E o que nós estudamos hoje? Estudamos hoje sobre interruptor, né, que no circuito tem que ter um interruptor para desligar o circuito, né, o interruptor. São interruptores. Pegamos aqui é o exemplo de um interruptor. Você coloca aqui, né, ó, ele vai ligar e desligar a corrente, tá bom? Interruptores. E como é que desenha um interruptor no circuito eletrônico? É simples, ó, eles são assim. O interruptor desligado se desenha assim. Que eu desenho o interruptor desligado, tá bom? Desligado aqui, ó. Tá bom? E ele ligado é assim, ó. Aqui é o interruptor ligado. Ok? Bateria. Como é que desenha a bateria no circuito? Bateria assim, ó. Bateria ou pilha, no caso, a pilha. Aqui. Mais. Aqui menor, né? Aqui menos. Aqui é o desenho de uma pilha, tá bom? No circuito, ok? E uma lâmpada comum, sem ser LED. Uma lâmpada comum pode ser desenhada tanto assim, ó, como assim também, ó. Assim ou assim. O LED, que é esse que a gente está usando aqui, que hoje usa muito LED agora, né? O LED é assim. Um desenho de um diodo, assim, com pequenos, assim. Vou mostrar que é um LED, tá bom? Então, quando for desenhar um circuito simples, quando for empregar esses gráficos, né, no desenho, é só colocar eles no circuito. Por exemplo, vamos colocar aqui uma bateria, né, ó, ligado com uma chavinha, ó. Um circuito simples, tá bom? E se quiser colocar a lâmpada aqui, lâmpada, pronto, bem simples de desenhar, né? Então vamos
decorrer do curso nós vamos aprender a fazer esses gráficos, viu? Em cada aula, tá bom? Sim, pessoal, recapitulando aqui, né? A gente rever aqui um pouquinho. O que é eletricidade, né? Eletricidade, que é a coisa mais importante da eletrônica, né? Eletricidade. Sem ela seria impossível estar aqui com o nosso smartphone ligado, pois nós usamos uma bateria aqui de 3V7 no celular, né? Às vezes dura até 2 dias de carga, né? Então o homem conseguiu dominar a eletricidade dessa forma e hoje, graças a isso, nós conseguimos, né, fazer tudo que nós fazemos. A tecnologia é possível por causa da eletricidade. Recapitulando, né? Como é que é a estrutura de um átomo? Nêutrons, prótons, né? Elétrons. Quem é que tem carga elétrica negativas? Os elétrons. Quem tem carga elétrica positiva? Os prótons, tá bom? Vamos lembrar disso, não esquecer, tá bom? E outra coisa, a eletricidade estática é aquela que é produzida por esse material que não conduz, né? E os elétrons estão presos, não percorrem com fio, mesmo que aplique tensões altíssimas, elas não conseguem percorrer, né? Essa é a eletricidade estática. E a eletricidade dinâmica, que é o que a gente vai usar mesmo, né? É o que percorre. São os materiais condutores que conduzem a eletricidade, é isso? Então não vamos esquecer disso, tá bom? E lembrar que cargas elétricas iguais se repelem, cargas elétricas diferentes se atraem, como eu desenhei nos gráficos, né? Tá bom, gente? Pois é, a tensão, a diferença entre tensão e corrente. A tensão é medida em volts, né? E a tensão é a força que impulsiona os elétrons dentro do condutor. Eu mostrei lá na mangueirinha também, né? A força da gravidade impulsiona ali os elétrons a percorrer, né? Então, faz de conta que aqueles fios que eu coloquei percorrendo dentro do caninho seriam os elétrons, tá bom? A corrente, que é os elétrons que percorrem, né, o fio dentro do condutor, ela é medida em ampere, tá? Que é o fluxo de elétrons dentro do condutor, tá bom? Pois é, gente, até a próxima aula. A próxima aula nossa vai ser sobre resistores, tá bom? Resistores. Resistores é a resistência, né, que se opõe à passagem de corrente. Esses resistores estão presentes em várias coisas em nossa casa. O ferro elétrico é um resistor, né, porque ela gera energia térmica. O chuveiro de casa também é um resistor potente também, né, para aquecer a água. Até a própria lâmpada, quando nós trocamos a lâmpada, né, os adultos, crianças não mexam na energia, né, maior cuidado. Nós vamos trabalhar mais com energia contínua, de baterias, tá bom? Então, ela aquece, energia térmica gera, né, por causa do aquecimento, da resistência que o material se opõe, né, se opõe à passagem da corrente. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, né, e até a próxima aula. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de novo, tá bom? E vocês aí, desde já, ó, vocês curtam aí, né? Vocês sigam o canal para ver as próximas aulas, tá bom? Marquem o sininho para ver todas. Vai ser muito interessante. Aqui é a primeira, um pouco improvisado, mas acredito que deu para fixar alguma coisa aí, né? Valeu, pessoal. Valeu, galerinha. Vamos revisar o vídeo, tá? Pode revisar. Qualquer dúvida, vamos pesquisar.